Uma excelente tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara e estamos iniciando o Direto da Redação ao vivo da TV Câmara Osasco. Seja muito bem-vindo. Neste 11 de setembro, comemorou-se 27 anos da lei que promulgou o Código de Defesa do Consumidor. E houve no estado de São Paulo todo várias ações no interior. E para conversar um pouco sobre o Código de Defesa do Consumidor e também para falar sobre pessoas que estão super endividadas e que precisam de orientações, o nosso convidado hoje é Diógenes Donizete Silva, que coordena o Núcleo de Tratamento do Superendividamento. Seja bem-vindo, Diógenes. Obrigado, boa tarde a todos. Diógenes, ontem foi um dia de comemoração no estado inteiro, né? Dia 11 comemora-se aí o lançamento do Código de Defesa do Consumidor, que completa 27 anos. Verdade, é uma das leis mais avançadas, né, do mundo em termos de relação de consumo. 27 anos ontem, a Fundação Procon realizou uma série de eventos e está realizando ainda, como atendimento, palestras, orientações no centro de São Paulo e cidades também do interior. O que dá para afirmar de positivo nesses 27 anos? Como é que era o tratamento, a relação de consumo antes e agora depois com o Código de Defesa do Consumidor? Antigamente havia pouca legislação, algumas leis esparsas, portarias como da SUNAB e outras medidas cautelares, mas o PROCON não tinha de fato uma legislação que pudesse defender o consumidor. A partir da Constituição de 88, ficou lá escrito no artigo 5º que o Estado promoveria a defesa do consumidor nos termos da lei. E 2 anos depois foi promulgado o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078/90, que ontem completou 27 anos. E a partir daí, como se diz no Brasil, essa lei pegou, está pegando cada vez mais. Agora o consumidor tem de fato uma lei específica para defender e proteger os seus interesses das práticas comerciais abusivas. Como você disse, é uma das mais modernas e mais completas do mundo. O que garante essa lei para o consumidor? Ela reconhece, o que é muito importante, a vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo. Por quê? Esse consumidor, por si só, ele não tem como brigar com o fornecedor de produtos ou serviço. Precisa haver uma equiparação. E quem vai equiparar essa força é exatamente o Código de Defesa do Consumidor. E o que é muito bacana é a reparação de direitos. Então, hoje, o fornecedor de produtos e serviços, ele responde, independentemente de culpa, pela reparação de qualquer dano que o produto ou serviço tenha causado a este consumidor. Diógenes, quais são os serviços prestados ao consumidor? O PROCON, ele tem aí uma gama de serviços, né? Não é só defender quando um cliente compra um produto com defeito ou quando o produto não é entregue para uma loja de comércio eletrônico. Quais são os diversos serviços prestados pelo PROCON? Os principais serviços, como você mesmo falou, é a orientação e a proteção do consumidor no mercado de consumo. Nós temos também a Diretoria de Fiscalização, que faz uma ação preventiva em todo o estado de São Paulo, coibindo, práticas abusivas, visitando estabelecimentos comerciais. O PROCON também atua na área da lei do fumo e do álcool, aquela lei que proíbe que um menor de idade tenha acesso à bebida alcoólica ou que seja usado fumígeros nos restaurantes, bares, etc. O PROCON fiscaliza também esta área. A Fundação PROCON tem uma diretoria específica para estudos e pesquisa e palestra para consumidores, no que diz respeito a ensinar o próprio código, ensinar como elaborar um orçamento doméstico de forma preventiva para que esse consumidor não venha a se endividar de forma desnecessária. O PROCON então tem uma série de serviços que parte tanto da prevenção, educação, como também na repressão de práticas abusivas através da sua diretoria de orientação e também da fiscalização. Uma lei recente obriga que todo estabelecimento comercial tenha o Código de Consumidor para que o consumidor possa lá olhar e verificar os seus direitos. Isso também contribui
e ajuda o consumidor, né? Exatamente. Todo estabelecimento comercial, ele é obrigado a disponibilizar de maneira bem acessível ao consumidor um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Então essa é uma lei muito importante, uma lei recente, mas muito importante, e o PROCON também fiscaliza. Se ele chegar num determinado estabelecimento comercial e ali o agente do PROCON não verificar de forma bem clara um Código de Defesa do Consumidor disponível, esse estabelecimento será autuado. E quais são as punições, se existe punição para o estabelecimento que não está com o Código de Defesa do Consumidor? Normalmente aplica-se uma multa a este estabelecimento. Ok. E hoje, como é que é essa relação moderna de consumo? Como é que o senhor enxerga? Digo moderna porque o tempo passa e cada vez mais a mídia, o consumo, ele é atrativo. Os celulares de 6 em 6 meses estão lançando modelos novos, tênis novos. O comércio, ele trabalha muito bem o marketing para que você consuma e consuma cada vez mais. Em contrapartida, a gente está vivendo um mundo aí de crise, né? Como é que o senhor tem enxergado a relação de consumo moderna? Olha, bastante dinâmica. Antigamente, para você comprar qualquer coisa, você saía da sua casa, pegava uma condução, ia até a loja, verificava o produto. Hoje você não precisa mais. Você pode comprar o que quiser, onde você estiver. Você pega o seu celular, abre ali um aplicativo, entra numa loja, você consegue comprar, estabelecer a forma de pagamento, pagar inclusive com o próprio cartão. Então é bastante dinâmica. Isso gira a economia bastante rápida, mas também traz algumas preocupações, principalmente na questão da oferta, da publicidade. Ela tem que ser clara, ela tem que ser precisa, ela não pode induzir o consumidor a cometer erros. Então o credor, aliás, o fornecedor de produto e serviço, ele tem que ser bastante claro naquilo que ele está ofertando ao consumidor, porque hoje é muito prático, rápido, o consumidor acabar consumindo, às vezes, um produto que ele depois que ele recebe, ele não quer mais. E interessante que o código tem um artigo específico, ele tem 7 dias para se arrepender de qualquer compra que ele fizer, desde que ele não tenha ido ao estabelecimento comercial, principalmente pela internet, que hoje é mais comum. Então é dinâmico, mas também o consumidor está protegido nessa dinâmica de relação de consumo. E essa dinâmica, principalmente o comércio eletrônico, cresceu muito. A fiscalização presencial para um comércio físico aplica-se também ao comércio eletrônico, ao e-commerce? Aplica da mesma forma. O consumidor, os sites ali são fiscalizados pela Fundação PROCON. O PROCON tem no seu site uma lista de sites onde o PROCON recomenda: não compre aqui. Então são ferramentas que vão empoderar o consumidor na tomada de uma decisão. Então, se tiver que fazer uma compra através do e-commerce, faça de um site seguro, onde você saiba que existe até uma loja física, se você de repente precisar trocar um produto ou ir até lá. Então, toda cautela é necessária no momento de adquirir um produto via pela internet, e o PROCON fiscaliza assim esses meios de venda. E a gente está falando de comércio eletrônico, final de mês, agora já tem o famoso Black Friday, que todo mundo chama de Black Fraud. Como é que o PROCON atua nesse sentido? Porque é um boom de compras, um boom de propaganda, um boom de todo mundo querendo trocar as coisas, final de ano, 13º chegando. Algumas pessoas brincam que é o dia que você vai comprar pela metade do dobro do preço, né? O PROCON, o que ele faz? Ele monitora o preço dos produtos dias antes, semanas antes, para verificar se de repente aquela empresa está apresentando lá um preço irreal e dando um desconto também real, para dizer que ela realmente está fazendo uma boa oferta para o consumidor. Então, o PROCON fica atento nesse período, fiscalizando, orientando. Ano passado, o PROCON fez plantão ali 24 horas para tirar todas as dúvidas e coibir práticas abusivas também neste momento, que é um momento de euforia, e o consumidor está ainda mais vulnerável porque ele quer comprar e o mercado quer vender. Então todo cuidado é pouco, o PROCON está aí para orientar e defender o consumidor neste momento. Então, para você que está nos assistindo, fique alerta, né? Já aí tem a primeira parcela do 13º e tem o Black Friday, então fique muito esperto, procure o PROCON, procure se orientar de sites que são
seguros. A gente vai continuar conversando com o Diógenes aqui do Procon, ele que é do núcleo de superendividamento, que orienta você que de repente tem aí uma dívida, não sabe como tratar. No próximo bloco nós vamos falar exclusivamente sobre isso. Não sai daí, o nosso intervalo é rapidinho. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa Crack é Possível Vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. Obrigado por nos esperar e por escolher a TV Câmara. Obrigado por estar fazendo companhia pra gente. Hoje nós estamos conversando com Diógenes, ele que é do Procon São Paulo e ele cuida do núcleo de pessoas que estão aí super endividadas. No dia 11 de setembro, esse livrinho aqui, que é o Código de Defesa do Consumidor, fez 27 anos. Essa que é uma lei, uma das leis mais completas e interessantes e poderosas no mundo, né? O consumidor que tem esse Código de Defesa do Consumidor nas mãos, tem aí todos os direitos garantidos, não é isso, Diógenes? Exatamente. É uma lei bastante avançada. Agora, vamos falar um pouquinho de educação financeira. Você acredita, o senhor acredita, na verdade, que a educação financeira ela deveria vir de berço, lá nos primeiros anos, a criança, o adolescente na escola, ele deveria já ter uma aula de educação financeira? Seria muito importante para a nossa sociedade se as escolas realmente se preocupassem em educar nossos filhos através da educação financeira, para ele crescer e ter uma base de como trabalhar o dinheiro, o que é um crédito, como é que funciona os juros. Mas a educação financeira por si só não vai resolver o problema do superendividamento, porque existem, além de uma boa educação, outros fatores emocionais, psicológicos, a necessidade, o desejo de querer ter, possuir, comprar, e às vezes a pessoa utiliza do crédito para antecipar esse desejo. E a educação financeira é diferente da educação para o consumo, porque o consumo desacerbado, o consumo sem freio é que causa aí o superendividamento. Agora, quem são ou quais são os vilões que acabam deixando as pessoas aí super endividadas? Nós temos hoje os principais contratos que causam o superendividamento é o crédito consignado, o cartão de crédito e o cheque especial. O crédito consignado, por quê? Ele retira do trabalhador, aposentado, pensionista ou funcionário público 30% de sua renda. Se já está difícil viver com 100, imagine só com 70. Aí a pessoa acaba ficando com dificuldade de fazer frente a outros compromissos. Ela vai usar, então, o cheque especial e o cartão de crédito como complemento de renda, o que acaba agravando ainda mais a sua situação. Então, se eu puder enumerar 3 itens bastante perigosos, é o crédito consignado, o cartão de crédito e o cheque especial. O primeiro porque tira 30% da renda, e os 2 segundos, cartão de crédito e cheque especial, porque tem as taxas mais altas de mercado. Agora, com essa crise econômica, aumentou
ou diminuiu o número de endividados no Brasil? Para se ter uma ideia do aumento, o nosso serviço ali de programa de apoio ao superendividado da Fundação Procon São Paulo, em meados de 2016, aumentou 400% a procura por esse serviço. O número de pessoas hoje superendividadas é muito grande. Só no Brasil nós temos 65 milhões de brasileiros com os nomes negativados nos órgãos de proteção ao crédito. Então isso reflete muito a questão da crise, porque trouxe desemprego, queda de renda, redução de salário e aquele pequeno negócio, aquele comércio da família também que não está indo tão bem como estava antes da crise, traz complicações de ordem financeira. Desses 65 milhões, 40% dos endividados e que têm o nome negativados têm uma ligação com o banco. Por quê? Porque hoje praticamente os bancos controlam tudo, desde o salário, a pensão, pagamento de contas, o dinheiro circula obrigatoriamente através dos bancos. Dificilmente alguém consegue movimentar alguma coisa se não for através dos bancos. E todos os empréstimos e financiamentos, normalmente, pouquíssima coisa é feita através de carnês e o grosso, a maior parte é feito com débito em conta corrente. Então a pessoa acaba se endividando mesmo com os bancos que são detentores hoje da maior parte do crédito no Brasil. Agora, dá para ter uma ideia de quem se endivida mais, se é o homem ou se é a mulher, ou está ali equilibrado? Pelo menos as pessoas que procuram o serviço do Programa de Apoio ao Superendividado do Procon de São Paulo está bastante equilibrado. O que se percebe é uma procura um pouco maior das mulheres, porque ela tem mais facilidade e coragem de enfrentar esse problema de frente. O homem, quando se vê nesta situação, ele se sente receoso, ele fica com medo, ele tem vergonha de procurar o programa do Procon e dizer, olha, eu estou endividado, preciso de ajuda. A mulher ela tem uma coragem a mais, isso leva ela a procurar mais o Procon. Agora é fato que tanto o homem quanto a mulher só procuram o Procon no último recurso ali, depois que ela procurou o banco, depois que ela negociou, renegociou, o Procon é a última opção. O que o Procon faz? Qual é a ajuda do Procon neste caso? Nós vamos procurar entender, em primeiro lugar, o que levou esta pessoa a se superendividar, qual foi o fator que desencadeou aquele superendividamento. Nós vamos pegar o orçamento dela, quanto ela ganha, quanto ela gasta em cada item, desde alimentação, educação, transporte, saúde, segurança, lazer, todo o gasto dela, contas de consumo, essenciais ou não. Vamos planilhar o orçamento dela, achar qual é o valor que ela tem disponível para renegociar com o banco. Se o valor estiver negativo, vamos procurar melhorar este valor, orientando ela a cortar supérfluo, reduzir o essencial, para que ela tenha uma margem de poder de renegociação. Conseguir esta margem, o Procon vai então aos credores propor a renegociação, a taxa de juros, um alongamento dos contratos, desconto nos encargos e aí conseguir um valor que seja possível ela arcar com os pagamentos sem se comprometer com a sua subsistência. Importante esse tratamento individualizado e aí até trazendo a terminologia tratamento que poderia... a gente poderia te chamar aqui de um doutor, de um médico que cuida da saúde financeira de uma pessoa super endividada, é isso? Exatamente, nós temos ali uma equipe especializada nesta área, já há bastante tempo no Procon, que vai atender cada um individualmente, sala separada, com bastante sigilo das informações que chegam até nós, e cada caso é analisado como um caso diferenciado, porque cada um se endividou de uma forma diferente, de um credor diferente, precisa de um tratamento diferente. Então, a pessoa que procurar o serviço do Procon pode ter certeza que vai achar um serviço ali da excelência, da melhor maneira que nós pudermos. A partir da identificação, a pessoa começa a se identificar ali um super endividado. Como é que ela se identifica? Como é que ela consegue enxergar eu sou um super endividado?
quando ela vai ao banco, por exemplo, retirar o salário dela e o salário não está lá porque o sistema já engoliu o salário dela com pagamento de parcelas de financiamento, empréstimo, débito automático que ela tem naquele banco, o cartão de crédito já comeu uma parte, ela fica então sem recursos para fazer frente a outros compromissos que ela tem. Quando ela se vê nesta situação, ela já está numa situação muito complicada financeiramente, e aí que ela vai procurar ajuda, seja pela internet, conversando com amigos, e às vezes ela acaba encontrando esse serviço da Fundação Procon, e aí quando chega lá, numa situação bastante difícil, mas mesmo assim a gente hoje está com 60% de êxito de renegociação de todos os casos que chegam ali de imediato. Aqueles que não conseguem um acordo de imediato, a gente vai aguardar um tempo mais favorável para renegociar. Aqui, antes de começar o programa, a gente estava conversando e o senhor citou um caso de uma mulher que foi ao banco e o empréstimo inicial era de 8 mil, quando ela foi ver já estava devendo 216 mil. Isso é fácil de acontecer, né? Muito fácil, porque o consumidor ele pega um valor pequeno às vezes e ele não consegue pagar, ele vai renegociar, aí ele não consegue, ele renegocia de novo, ele não consegue, ele renegocia de novo, e aquilo vai gerando encargos, IOF, tarifas, taxas, e essa mulher, o que ela queria? Não ser negativada no SPC Serasa. Ela pegou 8, renegociou umas 8, 9 vezes, quando ela foi negativada em 216 mil. Por quê? Porque as taxas de juros no Brasil são as mais altas do planeta. Então, não é a primeira opção o banco. Na verdade, se a pessoa puder ter essa orientação, o primeiro local que ela deve procurar é o Procon. E aí ela vai ter uma orientação em vez de ter mais endividamento. Não saia daí, a gente vai fazer um pequeno intervalo, prometo que é bem rapidinho. E na volta o Diógenes vai dar dicas para você que está super endividado ou que de repente não quer entrar nesse time dos super endividados. A gente volta já já. Quando a gente sai de férias, sempre esquece alguma coisa. Mesmo no modo stand-by, os equipamentos continuam consumindo energia. É preciso desligá-los da tomada. Se cada brasileiro adotar essa prática durante 30 dias ao longo de um ano, a energia economizada será suficiente para iluminar o Maracanã por 180 anos. Todos merecem férias, até seus aparelhos eletrônicos. Não desperdice energia. Sotaque. 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 Eu moro no Ipiranga, sou descendente de italiano. Meu nome é Felipe, eu sou paulistano e moro em Pirituba. Sou chileno, moro em São Paulo faz 30 anos. Meus pais são cariocas, eu sou carioca, eu moro na Aclimação. Meu nome é Hugo, meu pai é japonês, minha mãe é brasileira e eu moro ali na Vila Mariana. Uma coisa que é interessante a gente perceber é que quem tem sotaque são os outros, né? Nós nunca achamos que temos algum sotaque, mas todos nós temos sotaques, todos nós falamos de uma maneira muito ligada à nossa realidade, ao nosso local de nascimento, né? Porta. 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 Ao longo desses 500 anos, São Paulo recebeu a contribuição de povos que vieram de várias partes do mundo, né? Os imigrantes, trazendo na bagagem, além das saudades e dos seus bens materiais, as suas línguas, né? São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Muito obrigado por assistir a TV Câmara, obrigado pela companhia. Voltamos ao vivo a conversar aqui com Diógenes, que é responsável pelo núcleo de super
endividamento do Procon São Paulo. Um termo que está bastante, não na moda, mas é um termo que se usa bastante, o nome no SPC, que vulgarmente chama-se no Brasil de nome sujo, e que o nome mais carinhoso para isso é negativação. Independe do nome, não é um crime, né? É um alerta para que a pessoa possa ter aí um olhar mais cuidadoso com as contas, é isso? Exatamente, a pessoa que está passando por essa situação, que realmente não é agradável estar negativado nos bancos de dados do SPC ou Serasa, mas não é um crime, não é algo vergonhoso. Existem hoje no Brasil 65 milhões de brasileiros nesta condição, é o maior número que nós já alcançamos, desde que eu me lembre, mas isso não é o fim da vida, é apenas um alerta de que você precisa tomar medidas para melhorar a sua situação financeira e também um alerta para o mercado, se por acaso a pessoa for procurar empréstimo em algum outro lugar, aquele credor verificar que aquela pessoa já está comprometida além da sua capacidade de pagamento e aí não comprometê-la ainda mais concedendo o crédito. Então serve também como instrumento de prevenção. Primeira negativação, o valor baixo ali não é tão assustador, vai lá, negocia, paga. Depois disso, quando que começa a ficar perigoso? Quando que começa a ficar, a pessoa já começa a precisa ter uma preocupação maior? O crédito em si, não tem nada de errado com ele, né? A gente até diz no Procon qual a diferença entre o veneno e o remédio. É a dose. Remédio demais também mata, mas se tomar na medida certa, cura, faz bem para a saúde. O crédito da mesma forma. Quando que se torna perigoso o crédito? Quando a somatória das minhas parcelas mensais ultrapassam o limite de 30% daquela renda familiar. Quando ultrapassou esse limite, significa que aquela família ou aquela pessoa está adentrando a uma área um tanto quanto perigosa e pode comprometer a subsistência ou o pagamento de outros compromissos. Então, limitar a 30% é o ideal para não se superendividar. Tá, então fazendo uma conta bem simples para quem estiver em casa entender, R$1.000, minhas contas não devem passar de 300. Se tratando de financiamento, prestações, exatamente isso. Ok. Comprometeu um pouquinho ali, já deve dar uma ajustada. Sinal amarelo acendeu. Ok. E aí as pessoas precisam aprender, então, respeitar esse limite financeiro para não cair no buraco aí. Exatamente, é uma regra básica, né? Não ultrapassar o limite orçamentário, como diz os antigos, né? Não gaste mais daquilo que você ganha. Isso é um ensinamento bastante simples, mas às vezes, ou infelizmente, as pessoas acabam se empolgando, dada a facilidade de crédito. Aí entra, né, o fator cartão de crédito, cheque especial. Ultrapassar esse limite é muito perigoso. Como trabalhar com as emoções, com os desejos desse consumo moderno, dessa propaganda que está ali todo dia, compra um celular moderno, faça o melhor plano de TV, tenha o celular de última geração. Como é que se deve trabalhar isso? Em primeiro lugar, tem que se policiar, né? Aí vai depender muito de cada consumidor que está nos assistindo neste momento. A gente não consegue ter tudo o que deseja na vida, né? E se eu quero algo que eu não posso ter naquele momento, o que eu tenho que pensar vale a pena eu fazer um empréstimo, pegar um financiamento para comprar aquele produto só para antecipar um desejo? Porque quando eu antecipo um desejo, eu estou trazendo o futuro para o presente. E o que se paga por isso no mercado de crédito é juros, o que é muito alto. Será que não valeria a pena eu poupar um pouquinho por mês e aguardar 6 meses ou até mesmo um ano e comprar aquele produto à vista, não pagando juros nenhum de empréstimo, financiamento? Então ponderar, refletir, pensar, né, contar até 10 antes de tomar uma decisão por impulso. Esses temas são tratados nas palestras que você realiza, que o Procon realiza? Sim, existe no Procon uma palestra denominada Educação Financeira, que vai dar orientações às pessoas no momento de comprar, como fazer uma compra, como economizar. Ela é gratuita, basta acessar o site da Fundação Procon São Paulo e clicar no ícone ali,
de palestra e você faz a inscrição, é gratuito, ela tem um período de 3 horas, é excelente e recomendo para todos os consumidores que estão nos assistindo. E para participar não precisa estar super endividado, ele pode participar antes, o nosso telespectador que tiver interesse, ele pode participar antes de entrar aí nesse mundo sombrio dos super endividados, não é isso? De preferência, ele nessa palestra de educação financeira, ele vai ter ferramentas e informações de como gerir o orçamento dele, né? E quando eu consigo gerir o meu orçamento, eu acabo economizando mais, isso me sobra um valor no final do mês, e ao invés de eu gastar, eu vou poupar. Então, quando de repente surgir um fator inesperado, eu tenho ali um socorro financeiro e não vou precisar ficar sempre dependendo de banco para me socorrer nos momentos de crise, não. Diógenes, aonde acontece e quando acontece? Qual é o período que essas palestras acontecem? E se acontece só na capital ou se as cidades da Grande São Paulo e do interior também podem receber essa palestra? Normalmente as palestras são ministradas na Rua Barra Funda, 930, uma vez por mês, basta acessar o site do PROCON, ou se alguém que está nos assistindo tem interesse de levar esta palestra para sua empresa, para sua escola, basta entrar em contato com a Fundação PROCON São Paulo através do site e fazer o pedido ali da palestra, mandar um ofício para nós. Nós vamos avaliar a situação e encaminhar ali um especialista para poder ministrar essa palestra sem custo nenhum. Agora, há pouco a gente estava falando de cortes. Existem cortes no orçamento financeiro que dá para diminuir aí os gastos, por exemplo, com tarifa bancária? Exatamente. Cortes sempre é possível, tanto nos bens de consumo, né, de modo geral, luz, água, o telefone, aquele pacote de TV que você pode dar uma ajustada à sua necessidade, e também se você tem uma conta corrente, que ainda hoje você paga aquela famosa tarifa de manutenção, sabe que desde 2007 não precisa pagar mais. Eu, por exemplo, só a título de exemplificação, eu tenho conta em 3 bancos e não pago tarifa para nenhum deles, porque eu posso ter a conta lá, ter no talão de cheque, cartão, limite, saques, pagamentos, acesso à internet, sem pagar nenhum centavo de tarifa. Então, essa tarifa que você paga, já procure seu banco e elimine ela de uma vez por todas, que é uma economia que você vai fazer no final do mês e no montante no final do ano vai ser bastante substancial. E é importante que o consumidor já chegue no banco dizendo que ele tem direito a isso, para o banco não poder postergar e dizer, não, você vai perder o cheque, você vai perder aí alguma coisa da sua conta, não é isso? É verdade, o banco não pode tomar nenhuma medida restritiva, fazer qualquer tipo de ameaça, porque é um direito do consumidor ele ter uma conta chamada serviços essenciais. Mantém-se o mesmo número da conta, agência, muda-se apenas os status dela e o banco deixa então de cobrar a tarifa de manutenção. Claro que vai haver uma limitação de serviço, mas esse serviço que o banco vai oferecer, ele é suficiente para qualquer cidadão médio brasileiro, a menos que a pessoa seja um grande investidor, precisa tirar um extrato por hora para ver sua conta, enfim, aí não vale a pena. Agora, o trabalhador médio pode ter uma conta de serviços essenciais que é plenamente satisfatório para ele. O PROCON São Paulo está presente em todas as cidades, tanto da Grande São Paulo quanto do interior, aonde além do site, além do telefone, que o morador de uma determinada cidade deve procurar o PROCON? O PROCON de São Paulo funciona na Rua Barra Funda, sua matriz, e ele atende o consumidor nos poupa-tempos Sé, Itaquera e Santa Amaro, ou atende também através do site. Ele pode formular sua reclamação através do site, baixando ali o formulário específico, atende através do telefone 151, e nós temos também em todo o estado de São Paulo municípios que têm PROCON conveniados com a Fundação PROCON. Então basta você que está nos ouvindo e mora fora da Grande São Paulo ou mora fora da capital, você pode procurar a prefeitura da sua cidade e verificar se existe PROCON aí. Se não existir, você pode acionar a Fundação PROCON São Paulo, não tem problema, nós vamos lhe atender. Então, pode ser presencial, pode ser por telefone, pode ser por internet. O importante é que o PROCON está a serviço do consumidor, não é isso? Exatamente. E se for um problema específico de dívida, basta ligar 3824-7069, pedir informações e até mesmo agendar o seu atendimento com dia e hora marcado.
Vou pedir para você repetir o telefone para quem está com dívidas, porque esse é um serviço que, confesso, até não conhecia há pouco tempo, fui pesquisar e aí acabei conhecendo, que é um serviço que muita gente não sabe ainda. Então, dentro do PROCON existe um núcleo de tratamento do super endividado. Qual que é o número, por favor, Diógenes? 3824-7069. Todo o serviço prestado pela Fundação PROCON é gratuito. Queria agradecer demais a sua presença aqui, Diógenes. Ela foi muito esclarecedora. Você trouxe muitas informações importantes para quem está nos assistindo. Obrigado por ter vindo, por aceitar o nosso convite. Parabéns por 27 anos da lei, que é a Lei do Consumidor, que é o Código de Defesa do Consumidor. A Fundação PROCON também agradece o espaço aqui na Câmara Municipal de Osasco, que está à disposição caso seja feito outros convites. Para você que nos acompanhou, muito obrigado também pela companhia. A gente se despede aqui, mas não saia daí, porque já já tem a transmissão ao vivo da sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco, direto do plenário Tiradentes. Para você, muito obrigado. A gente se encontra no próximo programa. Até mais. Obrigado, Diógenes.